Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Aline, a nutricionista aqui da PAI, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a classificação dos alimentos, quanto ao seu tipo de processamento. E o que seria esse tipo de processamento? É o que o alimento sofre na indústria de alimentos até ele chegar para a gente consumir. Então é todo esse processamento que o alimento leva. E esses alimentos são divididos em 4 tipos. O primeiro são os alimentos naturais ou minimamente processados. O segundo são os ingredientes culinários processados. O terceiro são os alimentos processados e o quarto, os alimentos ultraprocessados. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. Os alimentos minimamente processados ou naturais são aqueles que são obtidos diretamente na natureza. Eles não sofrem nenhum tipo de processo na indústria. Apenas às vezes é a moagem, a limpeza, a pasteurização, como é no caso do leite, que são obtidos diretamente dos animais ou das plantas, como o arroz, o feijão, temos aqui o milho, o abacaxi. São todos esses alimentos mais naturais possíveis. E o que são os ingredientes culinários processados? São aqueles tirados dos alimentos, como é o caso do açúcar, que vem da cana-de-açúcar, do óleo, que pode vir do milho, da soja, do girassol, de oliva, que é das azeitonas. E também são retirados da natureza, como o sal. E a gente usa eles como temperos. Eles são pouco processados. Já os alimentos processados, eles são uma combinação entre os alimentos naturais e os ingredientes culinários processados. Juntos, eles formam os alimentos processados, que seriam quais, então? Aqui temos o exemplo, o milho de latinha, que nada mais é que o milho natural, mais o sal e conservantes que formam então o milho de latinha, que ele tem uma validade maior, ele pode ser consumido por maior tempo, só que ele deixa de ser então um alimento natural, ele já é um alimento processado. Temos também o abacaxi em calda, que nada mais é o abacaxi mais açúcar e outros ingredientes que às vezes são adicionados para aumentar a sua validade também. Também temos o leite mais o sal, que juntos dão o queijo. Temos também as frutas mais açúcares, que também podem dar origem a geleias. E todos os alimentos enlatados, as compotas, todos são alimentos processados. E os alimentos ultraprocessados? Esses são aqueles alimentos que eles sofrem muitos processos na indústria, pelo próprio nome a gente já percebe, e ele tem pouco alimento ou às vezes nenhum alimento. Ele é mais processos da indústria do que um alimento de verdade. Esses alimentos geralmente são à base de gordura, de sal, de açúcar, de aditivos. Como exemplo, a gente tem o suco de pozinho, que deixou de ser uma fruta, agora ele é um pó, com muitos aditivos, muito açúcar, corante e quase nada de fruta. E também temos aqueles salgadinhos, que um dia ele foi um milho, mas hoje eles são muitos aditivos, corante, gordura. No fim, tem um pouquinho só de alimento de verdade. Assim também como a salsicha, os biscoitos, sorvete, gelatina, mistura para bolo, sopa pronta. Todos esses alimentos que vêm em pacote, a gente tem que desconfiar deles. Geralmente, eles não são tão saudáveis assim. Hambúrguer, nuggets também fazem parte desses alimentos. Esses alimentos são hiperpalativos. Vocês sabem o que é? Eles fazem com que a gente sinta mais o gosto dele, faz ele ficar mais atrativo ainda, faz que a gente quer comer mais e mais eles, mas isso acaba sendo ruim, porque a gente sabe que esses alimentos não fazem bem para a saúde, eles podem acarretar muitos problemas, na verdade, de saúde, como a diabetes, a hipertensão, obesidade. Então, o que seria uma alimentação saudável?
Uma alimentação saudável seria uma base de alimentos minimamente processados ou os naturais, que são aqueles primeiros alimentos que eu disse, que a gente consegue eles diretamente da terra. Os alimentos de verdade mesmo. Estudos vêm mostrando que a alimentação atualmente vem sendo a base de alimentos industrializados, o que não é o recomendado. Nossa alimentação vem muito sendo a base de hambúrgueres, macarrão instantâneo, sucos prontos, refrigerante, o que com o tempo vai acarretar muitos problemas de saúde, como eu disse anteriormente. Não estou falando que a gente deve excluir esses alimentos da nossa alimentação, mas a gente deve diminuir um pouco, fazer um equilíbrio, porque se a gente tira esses alimentos um pouco da nossa alimentação, vai sobrar mais espaço para a gente incluir o que? Os alimentos que são indicados, que são os naturais e os minimamente processados. E dessa forma a gente vai equilibrando mais a nossa alimentação. Pois se em toda alimentação a gente comer alguma coisa ultraprocessada, como um refrigerante, a gente pode estar deixando de tomar um leite, que é um alimento saudável. E isso, se a gente for fazer todo dia, no final do mês, no final do ano, a gente fez muitas escolhas erradas. Agora que você sabe disso, que tal você aumentar o consumo desses alimentos saudáveis e diminuir o consumo dos alimentos ultraprocessados, contribuindo assim para a sua saúde? Deu para ver que uma alimentação saudável e adequada vai muito além de matar a fome. Uma alimentação balanceada, ela vai nutrir o nosso corpo e garantir todo o funcionamento dele. Por isso, nesse cenário que a gente vem vivendo de pandemia, além de cuidar da higiene dos alimentos, como eu expliquei nos outros vídeos, a gente também tem que cuidar do alimento que a gente está ingerindo. Uma vez que fazendo uma alimentação saudável e ingerindo água potável, estamos contribuindo para o nosso sistema imune, que nada mais é aquele que cuida da nossa imunidade e protege o nosso corpo de todas as doenças. E o que fica do vídeo hoje é que a gente tem que fazer então uma alimentação à base de alimentos naturais ou minimamente processados, não dando tanto espaço assim àqueles alimentos que a gente compra embalado e que são processados. Vamos colocar a mão na massa e cuidar mais da gente e do próximo. Esse é o melhor presente que você dá para você. Lembrando de uma dica legal que eu já passei uma vez para vocês, de sempre observar quais alimentos são da época, porque neles a gente vai pagar mais barato, a gente vai ter muito mais nutrientes, pouco agrotóxico e vai ser muito mais saudável. Então, vou passar para vocês então os alimentos do mês de agosto. Fiquem de olho. Aproveitando esse gancho que eu estou ensinando a vocês sobre os alimentos saudáveis, vou mostrar para vocês também como montar um prato saudável, que às vezes é uma dúvida que a gente tem e isso vai esclarecer bastante. Às vezes a gente faz algumas escolhas, mas não pensa muito nos nutrientes que a gente está ingerindo. Um prato saudável é um prato cheio de nutrientes e também muito colorido. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir o prato em duas partes. Metade do prato, a gente vai colocar os vegetais. Os vegetais são responsáveis pelas partes que tem fibra, ele vai te dar muitas fibras, muitos nutrientes, muitos minerais, que são eles, então, todas as saladas cruas, pode ser também aqueles legumes que a gente cozinha, assa, a gente tem N maneiras de prepará-los. E quanto mais variado e mais alimentos a gente conseguir colocar, maior vai ser os nutrientes que a gente vai estar consumindo também. Vamos ter então aqui o agrião, alface, rúcula, repolho, couve-flor, abobrinha, cenoura, beterraba, todos esses vegetais. A outra metade a gente vai dividir ela em dois. Uma parte a gente vai colocar o carboidrato. E o que seriam esses carboidratos? Eles são aqueles alimentos que vão nos dar energia durante o dia, que são eles o arroz, a batata, o macarrão, mandioca, milho. Se a gente conseguir escolher eles ainda na forma integral, é melhor ainda, que além de tudo eles vão dar muitas vitaminas para a gente. A outra metade a gente vai dividir na proteína. O que seriam as proteínas? Serão os alimentos construtores que ajudam ao nosso corpo a funcionar muito bem. E elas podem ser tanto vegetais
quanto animais. As animais seria quem? As carnes. A gente também tem que lembrar de que o modo de preparo é muito importante. E que é indicado a gente fazer elas com menos gordura possível, fazer elas cozidas, assadas, com molhos, até com os vegetais, que já dá uma somada nessa outra metade. E também escolher as partes mais magras, sem muita gordura, que a gente sabe que a gordura pode acarretar alguns probleminhas de saúde. E quem são essas proteínas vegetais, então? Nada mais são do que os feijões, a lentilha, grão de bico, todas essas leguminosas que a gente chama, que também é muito importante, forma um prato saudável juntando todos esses. E que esses temperos também vão somar mais nutrientes e coisas boas na nossa refeição, além de um sabor super delicioso. O ideal também é a gente evitar de ingerir bebidas junto à alimentação, porque essa bebida ela vai confundir um pouco o nosso cérebro e as nossas papilas gustativas, que fica aqui na nossa língua. E quando a gente bebe o líquido, a nossa cabeça fica meio confusa e acha que a gente está comendo pouco. Acaba que a gente come muito mais quando a gente ingere algum líquido. Por isso, o indicado é a gente beber um pouquinho antes ou um pouquinho depois das refeições, mais ou menos uma meia hora. É legal ainda a gente consumir os sucos naturais, se possível, e de fonte de vitamina C. Quais seriam a vitamina C? Aquelas mais ácidas, sabe? Que nem limão, acerola, laranja, que elas também ajudam a absorver os nutrientes que a gente consumiu no almoço, principalmente as carnes, o ferro. Por isso é muito legal a sua combinação, vamos apostar nela. E quando a gente sentir uma necessidade de comer uma sobremesa, a gente opte pelas frutas, que também vai ajudar nessa parte de absorção, que eu expliquei antes, e também são naturais, vão ter fibras, outros nutrientes que a gente pode estar ingerindo. O vídeo de hoje era isso que eu queria passar para vocês. Espero que quando for fazer escolhas nos alimentos, lembre desse vídeo e pense um pouco sobre esse assunto. E o quão é importante aquela frase que diz: você é aquilo que você come. Então, ficamos por aqui hoje. Tchau, gente. Até a próxima.